mais pessoas receberam a confirmação. Semana passada, nós tivemos aquele imprevisto, alguns não tinham recebido nem o e-mail, nem o telefonema de confirmação. Dessa vez, alguns receberam um e-mail, outros receberam um telefonema. É bom lembrar que, mesmo aqueles que não vieram à aula passada, sem prejuízo, receberão certificado lá no nosso último dia de aula, e que também as aulas da semana passada do professor Sofiati e do professor Freitas estão disponíveis no YouTube, no canal oficial da Câmara, da TV Câmara, e também na página do Arquivo Público Municipal do Facebook. Já fica a dica para todo mundo curtir a página do arquivo. Uma nova dica é que o arquivo está prestes a completar 18 anos, e aí, na nossa página, a gente sempre faz sorteio. Quando a gente completar lá 2.000 amigos, faremos um grande sorteio de livros, como a gente sempre faz na página do arquivo. Então, curtam a nossa página, indiquem aos amigos, que aí, quando nós alcançarmos o número de 2.000 amigos, faremos lá aqueles sorteios de livros bacanas sobre história regional, Couto Reis, Benta Pereira, Alberto Lamego, que são livros que o Freitas mostrou semana passada, que são editados, publicados, que estão disponíveis na nossa biblioteca, e que aí algum de vocês pode ser o sortudo e ganhar, tá bem? Para a aula de hoje, eu queria convidar e desde já agradecer também, conforme eu falei semana passada, esse curso ele foi montado, é uma parceria do arquivo com a EMUGLE, com a Câmara Municipal, e eu acho que ele não seria esse sucesso que está sendo, ele não teria essa resposta que está tendo, se não fosse a adesão voluntária e imediata desses professores que toparam fazer parte desse curso desde o primeiro momento. Todos os professores que nós convidamos, todos, gente, imediatamente disseram sim. Nenhum deles desistiu, todos toparam. Eu acho que isso demonstra a confiança que eles têm no trabalho do arquivo, e isso é muito importante para a gente. Para esse momento, eu gostaria de convidar a professora Cláudia Atala, que é doutora em História pela UF, professora adjunta da mesma universidade, é membro do grupo de pesquisa Justiça e Impérios Ibéricos no Antigo Regime, e também do Laboratório de História Regional e Patrimônio, autora do livro Da Justiça em Nome de Rei, Justiça, Ouvidores em Confidência, no Centro-Sul da América Portuguesa, professora Cláudia Atala. Uma salva de palmas para ela. Boa tarde. Eu queria dizer, antes de tudo, que é um prazer para mim estar participando desse curso. Queria agradecer o convite, né, a Rafaela, a Larissa, ao Carlos, e registrar a importância que o Arquivo Público de Campos tem para as pesquisas, né, em geral. Não só para quem trabalha com campus, né, ou colonial, ou imperial, ou atual, né, durante a República, mas para quem se deita sobre a estrutura político-administrativa, social, da história do Brasil. Tá? É muito importante o arquivo público, porque é uma referência para nós pesquisadores e para a comunidade em geral. Tá? Bem, hoje eu trouxe, né, para a gente discutir uma apresentação. A minha apresentação tem o título A Capitania da Paraíba do Sul, dos Campos dos Goitacazes, e a Administração da Justiça em Nome del Rei. Essa apresentação é fruto de uma pesquisa que eu desenvolvo há algum tempo sobre a administração da justiça durante o Antigo Regime. Não só no Brasil colonial, né, mas a gente vai falar daqui a pouco, por todo o Império Português. Né, o conceito de império é muito importante. Eu comecei a pesquisar Minas Gerais, foi o tema da minha dissertação de doutorado, que foi defendida em 2010 pela Universidade Federal Fluminense. E depois, com a pesquisa concluída, eu comecei a estudar um pouco antes de vir trabalhar em Campos. Né? Eu comecei na UF, no Departamento de História, no final de 2015. Mas, mais ou menos um ano antes, eu comecei a pesquisar a questão da ouvidoria do Espírito Santo, né, que, no século XVIII, passa a atender a administração
mais alargada, né, com a região de Campos sendo inserida na comarca. Isso foi fruto de um pós-doutorado que eu fiz na UFMG. Tá? Então, após as devidas apresentações, antes da gente começar a tratar do tema em específico, eu vou falar sobre alguns conceitos que são importantes para a minha pesquisa. Né? Para quem estuda história, né, para historiadores, pesquisadores, é importante que, antes de mais nada, nós pensemos, né, o pesquisador, nas estruturas da pesquisa. Né? A história tem as suas estruturas. E, antes de tudo, a gente precisa pensar na estrutura e nas fontes que vão ser trabalhadas. Isso é importantíssimo. Tá? E cada historiador elege, para discutir as suas fontes, os conceitos que acha que vai encaixar lá na sua análise. Isso se chama discussão teórico-metodológica. Tá? Como as fontes vão ser tratadas? Como as fontes vão ser lidas? Né? Porque a gente tem o documento, mas a gente precisa de leitura também. Tá? Porque um período histórico ele pode ser pensado, analisado, dentro da concepção que melhor atenda à escrita e à análise do historiador. Então, deixa eu sair da frente aqui. Gente, eu não estou muito familiarizada com o plenário, então eu vou para lá, para cá, daqui a pouco eu me encontro. Um conceito importantíssimo é o conceito de antigo regime. Né? A época de antigo regime é a época chamada também de história moderna. Todo o período que começa lá no final da Idade Média, né, na Baixa Idade Média, e se estende até, grosso modo, muito grosso modo, a Revolução Francesa. Né? Para a gente que estuda isso mais profundamente, mais atentamente, a gente sabe que existem permanências que vão avançar ao século XIX e também influências, né, da época anterior, que a gente, grosso modo, chama de período tardo medieval. Então, sobre o conceito de antigo regime. Termo criado durante a Revolução Francesa para designar o regime que os revolucionários acreditavam ter deixado para trás. Isso está no dicionário de 1790, de Chantreux. Então, o conceito de antigo regime ele foi cunhado durante o processo revolucionário francês. Para os revolucionários, o antigo regime era tudo que tinha referência àquela sociedade de ordens, herdada da época medieval. E era e foi taxado de forma negativa, né? Porque era uma sociedade, eram características que os revolucionários queriam deixar para trás, acreditavam ter deixado para trás. Então, eles chamaram tudo aquilo que a Revolução Francesa negou de antigo regime. Então, ele tem o conceito de antigo regime, a priori, ele tem um peso muito grande político. Né? Quando se fala de regime, se fala de administração. Então, era tudo aquilo que representava a política de ordens da época moderna. Caracteriza conceitualmente a sociedade moderna que, tradicionalmente, se inicia com a tomada de Constantinopla, em 1453, e tem seu fim com o início da Revolução Francesa. Por que eu botei ali tradicionalmente? Né? Porque as datas, para nós historiadores, também não são definitivas. Né? Como eu falei aqui no início, a gente precisa entender que essas permanências, que a análise na longa duração é também muito importante. Então, as datas são só um ponto de partida. Tá? Então, tradicionalmente, porque, por exemplo, essas tradições culturais de sociedade que marcaram muito o estudo dessa época, elas têm características que são herdadas da época medieval. Né? E nem se fala, né, nas permanências culturais, sociais, que vão adentrar o século XIX. Tá? O próprio, eu não botei ali, mas esse conceito de antigo regime ele é trabalhado pelo François Furet, que é um autor, um historiador francês,
que organizou em 1989 um dicionário crítico da Revolução Francesa, para comemorar os 200 anos da Revolução. E aí o próprio Fourier trabalha com a ideia de permanências, né? Para ele, essas características que vão ser abandonadas pelos autores tradicionais, principalmente da escola marxista, que são as permanências culturais, as relações sociais altamente complexas, que a Revolução Francesa pretende derrubar de vez, né? Mas que, durante o século XIX, o Fourier traz alguns estudos, principalmente baseados em Tocqueville, né? Que os seus estudos vão mostrar que não foi bem assim, né? Que muitas permanências, muitas relações complexas sociais, né? Muitos grupos burgueses, a gente fala da burguesia no plural mesmo, envolvidos na Revolução, ainda buscavam privilégios que os nobres tinham. Eu estou falando de forma bem geral, né? Estou fazendo um resumo do estudo do Fourier. O estudo do Fourier é bem mais profundo, mas é para a gente notar como são complexas as relações estabelecidas a partir do estudo dessas sociedades. Tá? Antes da gente entrar no segundo conceito, que é importante para o estudo, eu trouxe um mapa do Império Português no século XVIII. E aí eu queria chamar a atenção para a gente perceber como era extenso o Império Português de antigo regime. Se a gente for notar ali, Portugal está lá em cima, ó, Lisboa, não sei se está dando para ver direitinho. É um pontinho vermelho. E de Portugal, pelo menos oficialmente, tradicionalmente, né, a gente imagina que toda essa parte do hemisfério sul, aliás, quase todo o hemisfério sul, no século XVIII, pertencia a Portugal. Né? Tudo que está em vermelho ali faz parte do Império Português. E aí, a partir daí, a gente começa a pensar numa série de coisas. Né? De que forma viabilizar uma administração, de que forma tomar conta, né, dessas terras tão extensas e tão fragmentadas, né? A gente está falando, territorialmente falando. Como tomar conta, como pensar na administração de um rei absolutista, que é outro conceito extremamente questionável hoje, para dar conta da administração de um império tão extenso. Né? Só a gente olhando assim, a gente já fica raciocinando em cima disso. A gente está em Macau e a gente chega ao norte do Brasil, isso contornando toda a Ásia, contornando a África, e aí a gente ainda está em terras portuguesas, se tratando do século XVIII. Né? Então, de um lado ao outro do hemisfério sul, o século XVIII pertencia a Portugal. Como pensar essa administração? E aí entra um conceito importantíssimo, né, que é o conceito de império. A ideia de império está relacionada mesmo ao Império Romano. A forma de administrar romana. Né, a ideia de se pensar que, a partir de um centro político, que era Roma, terras tão longínquas eram administradas a partir de nichos administrativos locais. E esses nichos administrativos locais tinham sua autonomia política e jurídica também, sem, contudo, ter liberdade, né? sem, contudo, se constituir numa república independente. Tá? E aí, Charles Boxer, um autor inglês importantíssimo para se estudar essa época, diz: as sociedades humanas que floresceram e declinaram em toda a América e, em grande parte, da África e do Pacífico, eram completamente desconhecidas entre si. Desculpa, eram entre si também, desconhecidas dos que viviam na Europa e na Ásia, sendo os portugueses e castelhanos os responsáveis por unir os ramos enormemente diversificados da grande família humana. Então, o que Charles Boxer quis dizer ali para a gente? Muito
de forma geral. Eram regiões desconhecidas, eram regiões totalmente diferentes entre si e eram administradas por Portugal. Ali ele fala também dos espanhóis, né? Existem estudos... o Império Espanhol era mais descontínuo ainda, era mais complexo ainda, né? Existem estudos voltados para o Império Espanhol, mas aqui a gente está tratando do Império Português, que também era descontínuo. E eram grupos étnicos diferentes entre si, né? Os próprios portugueses tinham a mínima noção de como lidar no início, ainda no século XVI para o século XVII, com esses grupos. Não existia um planejamento prévio, não existia um sistema para se administrar as colônias, né? Como alguns autores discutem. A administração foi se dando cotidianamente. Tanto é que a legislação portuguesa ela não se modificou, né? As ordenações filipinas, manuelinas, afoncinas, manuelinas e depois filipinas não se dissolveram. Os reis, os monarcas, foram reinando, governando, né, a partir do cotidiano, emitindo documentações, e isso, no século XVIII, se tornou muito mais cotidiano do que se pensava. Então, foi uma administração fragmentada, foi uma administração que se dava aos poucos e necessitava, a cada dia mais, de pessoas que aceitassem cruzar o Atlântico, contornar a África e exercer o poder em nome do rei. Representando o rei, esses eram os agentes régios. Mas também existiam esses nichos de poder local, que eram representados pelas câmaras, as câmaras municipais, né? Chamado em Portugal de conselhos, os conselhos municipais. Esses conselhos, eles eram comuns em Portugal medieval, e essa tradição se estendeu após a Constituição do Império Português. Pessoas, como a historiografia convencionou chamar, os homens bons de cada região, homens importantes, que possuíam terras, que possuíam poder, conseguiam, né, a região conseguia o título de vila, e, a partir daí, eram feitas as eleições dos vereadores, dos camarários, e esses homens tinham a responsabilidade de comandar a sociedade local em nome do rei, né, e em favor do bem público, do bem comum. Pode passar. Uma peça importantíssima nesse mosaico, né, vamos chamar de mosaico, né, porque as coisas se encaixam de forma difícil, de forma complexa, mas o Império Português se torna um mosaico principalmente a partir do século XVII, depois da Restauração. Peças importantíssimas eram os agentes da justiça. Esses homens, chamados para o Império Português de ouvidores, tinham a nomenclatura em Portugal continental de... meu Deus, eram homens que... corregedores, desculpa, tinha me fugido. Eram corregedores em Portugal continental. Por quê? Porque esses homens eram responsáveis por fazer as correições. Eles iam nesses conselhos distantes do reino, distantes de Lisboa, para saber se a justiça estava sendo feita, se estava tudo em ordem, se os camarários estavam cumprindo com o dever de administrar o bem comum. Para o mundo colonial, para o Império, eles foram eram nomeados e eram chamados de ouvidores. Mas eles vinham com as mesmas funções, né? Passavam por uma seleção feita pelo Desembargo do Paço, que era um tribunal português que formava esses homens que vinham da Universidade de Coimbra, formavam esses homens agentes públicos. Tá? Primeiro tópico. No universo político de antigo regime, a justiça cumpria uma tarefa fundamental. Os oficiais da justiça possuíam, por legitimidade, influência sobre o sentido que adquiriam as ações do monarca.
exercendo uma força de ordenamento sobre a razão política do reino. Então, eles vinham imbuídos de um poder simbólico. Esse poder simbólico era o poder real. Então, eles vinham imbuídos de representatividade. Tinham o mesmo poder do rei? Não. Algumas prerrogativas eles carregavam. Eles podiam falar em nome do rei, agir em nome do rei. Mas existiam certas prerrogativas que só pertenciam ao rei, principalmente o perdão e a graça. Tá? Isso esses homens não podiam conceder, mas concediam. A gente encontra diversos documentos que mostram como os ouvidores agiam como se fosse o rei. E, diversas vezes, eles recebiam repreensões por ter concedido perdão e por ter concedido alguma graça, alguma prerrogativa aos homens bons. Isso é muito comum na documentação. Próximo ponto. Além da justiça, esses oficiais envolviam-se com questões relacionadas à administração política, à cobrança e instituição de impostos e à vigilância alfandegária e de contrabando. Para a sociedade de antigo regime, isso só vai mudar a partir de Pombal. O ouvidor, o oficial da justiça, tem um poder que vai além da administração da justiça. Eles também vêm imbuídos de um poder político. Por quê? Porque para esse ordenamento social, e isso tem muito a ver com a questão do neotomismo, né, uma discussão neoescolástica que vai ser recuperada pelos jesuítas, pelos padres jesuítas no século XVI, a visão holística do mundo, ela se encaixa dentro da análise da sociedade de antigo regime. Então, todo mundo tem sua função, né, ali. E, para isso, é importante que a justiça seja pensada além do seu caráter profissional que a gente conhece hoje. E isso vai se inaugurar para o mundo português a partir do Ministério Pombalino, que é quando Pombal percebe o poder político que os ouvidores têm e começa a reformar essa posição desses oficiais da justiça. Né? A partir do Ministério Pombalino, os ouvidores são afastados de quaisquer decisões políticas que poderiam ser tomadas por todo o Império. Então, eles são... a eles é reservado somente as decisões estritamente jurídicas. Mas, até meados do 18, esses homens tinham um poder de governança muito grande. Eles tinham uma ingerência sobre a Câmara, né? Eles controlavam as eleições, eles controlavam as atitudes dos camarários e do juiz local. E, veja bem, eles não tinham poder de punir, eles tinham poder de controle, de observar. Daí vem a ideia de correição. Tá? Em terras coloniais, esses agentes régios assistiam a um alargamento de suas jurisdições e das possibilidades de exercício do poder. Foi o que eu falei aqui. Não só em terras coloniais. No período da Baixa Idade Média, em Portugal, esses corregedores já tinham uma certa jurisdição alargada. Né? Como eu acabei de dizer aqui, eles tinham poder sobre o cotidiano da Câmara, né, o cotidiano administrativo local. Então, em terras coloniais, aí a gente imagina, volta aquele mapa na nossa cabeça, como que um ouvidor que estava na África, ou em Macau, ou no Grão-Pará, ia parar para consultar a monarquia, consultar o rei, sobre o que ele deveria fazer cotidianamente. Né? Então, muitas vezes, ele tinha que tomar decisões independente do que o seu regimento dizia. E aí, muitas vezes, foi muito comum a gente ver os ouvidores na documentação, além de suas prerrogativas, porque as suas jurisdições eram alargadas de forma costumeira. Não existia nenhuma lei, né, não existiu nenhum regimento que disse, olha, você é ouvidor do Rio de Janeiro, então você vai ter, pela importância que a comarca do Rio de Janeiro vai tomar no século XVIII, então você vai ter uma jurisdição mais alargada. Não. Mas, né, eles
cotidianamente tinham que agir dessa forma. Então, eles eram representantes do rei e se comportavam como tal e eram vistos pela sociedade como tal. A justiça era a função mais nobre do rei. Então, se o rei tinha a função de fazer justiça no seu reino e nos seus domínios, os seus representantes também tinham essa função. Ok? Aí a gente entra com algumas informações que, com certeza, vocês já viram aqui no primeiro dia do curso. Só para a gente lembrar, né, a Capitania da Paraíba do Sul foi concedida por doação régia a Salvador Corrêa de Sá e Benevides em setembro de 1674. Mais tarde, este abriu mão da donataria em nome de seus 2 filhos, Martim Corrêa de Sá e Benevides Velasco, o primeiro Visconde de Aseca, e João Corrêa de Sá. Doações como essa, doações eram vistas como garantia para a manutenção do império, ônus com o povoamento. Então, as cartas de doação eram muito particulares, né? Cada região que era doada, as capitanias hereditárias e todas as terras que eram doadas pela coroa portuguesa, seguiam uma doação muito... uma razão, né, para essa doação tinha muita relação com a dinâmica da terra que era doada, com as estratégias de defesa. Então, não existia um modelo para as cartas de doação. Cada carta de doação era pensada a partir de como era a necessidade da monarquia, de como era a necessidade da região. A Paraíba do Sul era uma região considerada inóspita, né? Era uma região de difícil acesso. Era uma região que ficava longe do Rio de Janeiro e que ficava longe de Salvador também, os 2 centros urbanos, né? A partir do século XVII, na América Portuguesa. Então, era uma região que, grosso modo, assim, né, esses oficiais régios não se interessavam por vir, né? Mas existiam outras pessoas, outros homens poderosos que tinham interesse na região, principalmente por causa de um acesso às terras auríferas, né? A região aurífera, que, ainda que tenham sido descobertas no final do século XVII, oficialmente, 1795, se eu não me engano, é a carta de informação da descoberta das primeiras minas em São Paulo. Mas já existiam homens que, os chamados bandeirantes, com todas as aspas, né, só para a gente reconhecer que o termo bandeirante não é muito legal hoje, não é muito utilizado mais pelos historiadores. Mas esses homens, durante todo o século XVII, tinham informações e tinham contato com resquícios, né, com evidências, melhor dizendo, dessas minas auríferas. E aí, esses homens, Salvador Corrêa de Sá era um deles, tinham interesse em adquirir terras que, mais à frente, que no futuro próximo, poderia garantir acesso exclusivo à região aurífera, o que mais ou menos veio acontecer no início do XVIII. Tá? Ainda pouco estudado, a Rafaela está trabalhando, né, com esses caminhos do ouro na região, né? A gente vê isso muito na documentação, a gente vê muito isso sendo insinuado em certas cartas que vão da América colonial, da América portuguesa para Portugal. Mas, enfim, a região era muito importante para o acesso às minas. Doações, como já falamos, essas doações não consistiam somente em grandes extensões de terra. O senhor donatário recebia também a jurisdição civil e criminal, ou seja, o direito de governar o território e as gentes. As gentes, para usar um termo que a gente vê muito nos documentos de época. E o direito de correição. Então, essas doações, elas eram um pacote, digamos assim. A terra é doada, e, com essa doação, o donatário tem o direito de usufruir, né, da terra da forma que ele achar mais conveniente. Mas, além disso, o donatário também recebia a jurisdição sobre as pessoas que ali estavam.
E essa questão foi fundamental para os diversos conflitos que aconteceram na Paraíba do Sul no século XVIII. Porque aqui já estavam famílias descendentes dos 7 capitães, né, que com certeza vocês já estudaram sobre isso semana passada. E essas pessoas eram uma elite local. E aí, a partir dessa doação, essa elite local vai estar nas mãos, né, está sob a jurisdição dos ASECA. Tá? A partir daí, também a gente está falando de forma genérica, mas eu estou dando já como exemplo o nosso caso que estamos estudando. Além da jurisdição civil, os donatários também recebiam a jurisdição criminal. Isso quer dizer que cada donatário tinha direito de nomear o seu ouvidor. E, para a doação da Paraíba do Sul, isso era muito complexo. A gente tem a publicação da carta de doação no livro do Feidi, né? E aí foi a publicação, foi a versão que eu tive acesso. E aí a gente vê que, ao longo das doações do século XVIII, ela vai sendo acrescentada. No primeiro momento, os ASECA recebem o direito de nomear ouvidor. Mas que ouvidor era esse? Era o ouvidor leigo. Qualquer pessoa poderia ser nomeado ouvidor das terras do donatário. Então, não existia uma exigência da coroa em nomear um ouvidor letrado. Não era um ouvidor nomeado pelo desembargo do Paço. Era qualquer pessoa. E essa pessoa nomeada pelo donatário, ele também tinha o poder de correição. Quer dizer, quem ia ouvir... Olha como ficou complexa a situação da Paraíba do Sul. Quem ia ouvir as reclamações dos moradores, geralmente contra o donatário, era o ouvidor do donatário. Ninguém entrava na Paraíba do Sul, né? Essa era uma prerrogativa extremamente rara, segundo alguns autores. Nem sempre os donatários recebiam o poder de correição. Em algumas doações, a monarquia determinava que o ouvidor do reino deveria sair da comarca mais próxima e fazer a correição na região de donataria, mas não na Paraíba do Sul. Então, a carta vem com direito de correição. Ou seja, os problemas nunca eram externados, né? Eram resolvidos ali, da forma que o ouvidor nomeado pelo procurador dos ASECA achava melhor. Em 1709, Diogo Correia de Sá, o terceiro visconde de ASECA, decidiu transmitir por venda a donataria da Paraíba do Sul ao prior Duarte Teixeira Chaves. Não podia vender, mas ele resolveu vender mesmo assim. Em 1713, a coroa portuguesa ordena o confisco da capitania. Quer dizer, se o donatário vendia a terra, ele perdia o direito à terra. E assim que a terra foi vendida, os moradores, a elite local, entrou com um pedido de que a coroa revisasse a doação por conta dessa venda ilegal. E aí, em 1713, a coroa portuguesa ordena o confisco da capitania. Em 1727, após muitos conflitos, a coroa revê o confisco das terras e emite outra carta de doação, confirmando a donataria dos ASECA sobre a capitania da Paraíba do Sul. Dessa vez, contudo, retirava-lhes o direito de correição. Então, em 1727, os donatários conseguem reaver, depois de muito conflito, né, de muita manifestação da elite local, de muita insistência dos herdeiros da donataria no reino, em Lisboa, eles conseguem reaver. Mas aí a carta de doação ela é revista. O direito de correição é retirado. Existe uma discussão entre os historiadores da justiça de que o início
do século XVIII é não só entre os historiadores da justiça, de forma geral, né, os historiadores que se dedicam sobre o estudo do Império Português, algumas pesquisas consideram o início do século XVIII de uma complexidade ímpar. Por quê? Existe uma teoria de que o início do século XVIII vê o início de um processo de centralização administrativa. Dom João V, para manter o controle, principalmente sobre as minas auríferas que haviam sido descobertas na América Portuguesa, ele reforça a sua característica de rei, cria leis, cria decretos que vão dificultar a ação desses oficiais régios, desse poder local, e aumenta aí a importância, o número de agentes régios que vão de Lisboa para a América Portuguesa. Tá? Isso é um fato, quer dizer, é um fato que é quase uma unanimidade entre os historiadores. Há realmente essa intensificação de nomeação. Há essa preocupação de Dom João V com na falta de outra palavra, com uma profissionalização maior desses agentes que vêm para a América Portuguesa. Isso é plenamente justificado quando a gente pensa na complexidade que é a administração aurífera, né? É criado um distrito, que é o distrito do Diamantino, né, o Tejuco, onde é descoberto diamante e esmeralda, principalmente diamante, que é ligado diretamente a Lisboa. Né? O intendente vem para governar essa região e não deve satisfação a ninguém. Então, isso é um exemplo, segundo alguns autores, de um processo de centralização que vai tomar conta de todo o Império Português. Né? Mas a gente está focando principalmente na região aurífera. E isso justifica uma série de outras coisas para alguns autores. Né? A revolta de Filipe dos Santos, em 1720, quando Filipe dos Santos é enforcado, esquartejado, o conde de Assumar toma uma atitude, um exemplo belo, né, de como os governadores e o ouvidor, às vezes, tinham que tomar atitudes rápidas, sem consultar ninguém, e o conde de Assumar condena Filipe dos Santos é enforcado e esquartejado, e depois o conde de Assumar é chamado a voltar em Lisboa para explicar por que usou de tanta violência. E aí ele faz lá o discurso histórico, que está disponível, é um texto muito interessante, onde ele vai botar a culpa toda nos mineiros, na região das Minas, no clima de Minas e na neblina. Né? O texto é muito interessante, né? Mas ele precisa responder por que ele agiu de forma tão violenta, porque a condenação à morte não era jurisdição nem do governador, nem do ouvidor, muito menos do governador. Mas, enfim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque é um exemplo. Alguns autores dizem, não, mas ele agiu assim porque era a recomendação da monarquia. Era uma recomendação do Conselho Ultramarino. Hajam com centralização, confirmem o poder, porque é uma época de controle, de maior controle. E aí, dentro dessa conjuntura, alguns autores vão também dizer, né, que a retirada da correição de quase todas as cartas de doação é fruto desse processo. Existem alguns trabalhos sobre o período para Paraíba do Sul, onde os autores, na verdade, são dois trabalhos, os autores dizem que a retirada da correição da carta de doação não precisava ser problematizado, porque fazia parte dessa conjuntura de centralização. Né? Mas aí a gente vê outras cartas de doação, né, que nessa época são bastante raras, principalmente para o norte e nordeste, na região hoje, que é o norte e o nordeste, que as correções são mantidas. E aí a gente percebe que precisa problematizar a retirada dessa correição. Quando essa correição é retirada da carta de doação,
a Paraíba do Sul fica sob a responsabilidade da comarca do Rio de Janeiro. A comarca do Rio de Janeiro era a maior comarca na época, era a comarca mais importante. Mas, se a gente for perceber, é uma região muito extensa. A comarca do Rio de Janeiro, a partir de 1732, a partir de 1727, ela se torna mais extensa, porque o Campos dos Goitacazes, Paraíba do Sul, se torna termo da comarca do Rio de Janeiro. Isso vai causar alguns outros problemas, tá? Então, assim, o que a gente conclui até agora? Que a correção era importantíssima para esses donatários. Porque ali, com o direito de correção, o donatário podia resolver os seus problemas, os seus conflitos, que eram muitos, né? No caso da Paraíba do Sul, principalmente conflitos por terra, conflitos por poder, né? Porque a terra era poder naquela época, mas a gente vê muitos clamores dessas elites locais em querer fazer parte do Império Português, em querer ser súdito real. A gente vê isso nas cartas, né? Queremos dever satisfação ao rei, não a um donatário. Então, além, claro, das questões da terra, questões de imposto, né, de impostos, que eram redobrados, no caso dessa elite local, que devia obediência ao donatário. Além disso, existiam todas essas relações simbólicas de poder. Para esses homens importantes da região, era um status, né, ser súdito real, pertencer à coroa portuguesa, né, enquanto capitania. Então, a partir da retirada da correção da carta de doação, fica óbvio que os conflitos vão se intensificar. Porque aí os conflitos se tornam latentes e visíveis, né? O ouvidor do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é Mimoso Correia, né? Me fugiu agora o nome dele, ele é obrigado, a partir de então, fazer correção nas terras da Paraíba do Sul. Nunca tinha vindo, não conhecia. Só ouvia falar, alguns conflitos, algumas denúncias que chegavam, mas principalmente no Tribunal da Relação da Bahia, né, porque ali ainda não existia o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Mas a correção não era correção real, então eles não tinham a necessidade de ir verificar. A correção real somente agravou, ao longo dos anos seguintes, as relações entre donatários e os moradores ilustres da capitania. A jurisdição de correição passou à comarca do Rio de Janeiro, tornando as mazelas da Paraíba do Sul mais latentes aos olhos da monarquia. Foi aquilo que eu falei, né? A partir do momento que o ouvidor do Rio de Janeiro tem obrigação de sair lá do Rio de Janeiro, né, e vir à Paraíba do Sul, ouvir os povos, esses problemas vão se tornar públicos e oficiais, né? Porque a correição ela precisava ter um registro, e esse registro deveria ser enviado ao Conselho Ultramarino. Em 1732, enfim, antes disso, então, a primeira correção feita pelo ouvidor do Rio de Janeiro, ela é um caos para os donatários, né? Porque o ouvidor vem, na verdade, ele não vem só à Paraíba do Sul, ele vai até as terras do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também era termo do Rio de Janeiro. Para a gente ver o tamanho dessa comarca do Rio de Janeiro. Não existia ainda a comarca do Espírito Santo, vai ser fundada em 32. E aí, quando o ouvidor vem, ele volta muito preocupado. As cartas, os registros de correição, mostram que o ouvidor está muito preocupado com esses conflitos cotidianos, né, entre os procuradores, entre as elites locais e entre os donatários. Isso se torna muito preocupante para o Império, né? O Conselho Ultramarino recebe esses registros. E aí o ouvidor, no final dos seus registros de correição, ele recomenda a fundação, o estabelecimento de uma ouvidoria no Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é uma região estratégica e que não sabe por que aquela região
é uma região que está ainda sob responsabilidade do Rio de Janeiro. Ele fala da distância, enfim, ele faz um monte de registros, fala de alguns conflitos e recomenda, olha, para melhor administração, né, e justiça dos povos, eu recomendo que seja criada a Ouvidoria do Espírito Santo. Aí, em 1732, a Capitania do Espírito Santo foi elevada à condição de comarca, pela provisão régia de 15 de janeiro do mesmo ano. Entretanto, a comarca de Vitória só vai ser criada somente em 1741, a partir de um ato régio. Então, a partir do momento que o Conselho Ultramarino recebe as recomendações do ouvidor do Rio de Janeiro, ela começa a se preparar para criar, aceita, acata a recomendação do ouvidor e cria a Ouvidoria do Espírito Santo em 1732. Somente em 1741, né, porque a gente pode ter a ideia de como essa burocracia que já existia, né, o Império Português foi muito burocrático. Essa burocracia durou quase 10 anos para se estabelecer efetivamente a Ouvidoria do Espírito Santo, tá? Que é estabelecida em 1741, a partir de um ato régio. Aí é uma informação, né? De 1732 até 1742, quando chega o primeiro ouvidor, Campos ainda fica sob a jurisdição do Rio de Janeiro. Tá? Ainda que seja estabelecida em 1731, mas, efetivamente, não há ainda ouvidoria. Até os trâmites correrem, o Rio de Janeiro ainda é responsável pela região da Paraíba do Sul. A partir de 1742, chega o primeiro ouvidor, Mateus Nunes, e aí os ouvidores do Espírito Santo vão continuar com correição, com a jurisdição de correição sobre a Paraíba do Sul. Tá? Ali está 1742 a 1754, mas ela vai mais longa, até a passagem da Paraíba do Sul para o Rio de Janeiro em 1832. Não sei por que eu botei 1754. Enfim, então, a partir de 1742, efetivamente, a Paraíba do Sul passa a ser jurisdição, termo, né, da comarca do Espírito Santo. Pode passar. Dentro do período da minha pesquisa, né, foram estudados os 3 primeiros ouvidores. É claro que essa jurisdição se estende até o século XIX. Mas esse período inicial foi um período de muito conflito, porque o que as elites locais esperavam não era que fosse criada uma comarca no Espírito Santo. O que as elites esperavam era a compra da capitania e mais profundamente, a criação de uma comarca na região. Então, esse período se torna fundamental para que essa compra seja efetivada em 1754. Né? Quando o ouvidor da coroa se estabelece na comarca do Espírito Santo e começa a descer, né? A gente tem na cabeça o mapa, imagina ele descendo para o sul da comarca para fazer suas correções. E aí todos esses conflitos latentes vêm à tona. O primeiro ouvidor, Pascoal Ferreira de Veras, ele assume em 1742 a 1745. Né? Esqueci de dizer que eram períodos trienais. O desembargo do Paço nomeava esses homens para todo o Império Português por 3 anos. E alguns tinham o seu período alargado, mas isso era muito raro. A dinâmica pensada pela monarquia e pelo desembargo do Paço era que esses homens não se estabelecessem nas localidades. Por quê? Para eles não criarem vínculos. Não podiam casar. Se fossem casados, não podiam levar sua família. Eles tinham que sair de Lisboa, enfim, né, o que estava em Lisboa, e exercer seu lugar de ouvidor durante 3 anos no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, né,
Tem um caso de um ouvidor que foi no século XVIII e aí manda uma carta para o Conselho Ultramarino dizendo que é um lugar muito longe, um lugar muito difícil e que ele estava muito tempo sem ver a família e pedindo para usar beca. A beca era uma prerrogativa que era muito importante para esses homens usar a beca. Eles só podiam usar em certas regiões do Império Português, principalmente no reino, né? E aí, quando eles se sentiam prejudicados de alguma forma, né, por largar a família e ficar durante muito tempo sem receber o pagamento, né, eles recebiam pelo lugar que eles ocupavam, eles solicitavam à coroa portuguesa o direito de usar beca, andar na localidade, no termo dele de beca, principalmente fazer as correições de beca. E aí é muito interessante que a carta desse ouvidor, ele diz que ficou no Grão-Pará, no Maranhão e Grão-Pará durante um tempo, depois ele foi nomeado para o Mato Grosso, que para ele, isso está na carta, para ele era uma das regiões mais inóspitas de todo o Império Português. E por isso ele pedia o direito de usar a beca nas correições, o que foi negado, né? Ele não teve o direito de usar a beca. Então, esses homens tinham consciência de sua importância. E vinham com uma série de recomendações, né? Não trazer família, não podiam casar. Se casassem, se tivessem intenção de casar, conhecessem, né, uma moça e tal, eles tinham que pedir licença para o Conselho Ultramarino para casar. Foi o caso do Tomás Antônio Gonzaga, que é um ouvidor mais conhecido da gente. É aquele lá envolvido na Inconfidência Mineira. Marília de Dirceu é mais conhecido. O Tomás Antônio Gonzaga se apaixonou pela Marília de Dirceu e pediu, em carta, licença para se casar com ela, né? Quando a licença saiu, ele já estava rolado nos autos da devassa. Mas, enfim, eles tinham que cumprir todo um protocolo para se tornarem ouvidores. E não podiam adquirir imóveis, a maioria adquiria, né? Não podiam ter terras nem imóveis na região onde eles exerciam o seu lugar. Então, só podiam ficar 3 anos. E aí, daqueles 3 anos, eles eram nomeados para outras regiões, né? Alguns que tinham suas redes clientelares mais firmes eram nomeados para lugares mais próximos do mar, lugares, grandes centros urbanos. Outros aceitavam ir para os lugares mais longínquos, mais de difícil acesso, porque estavam em início de carreira. Foi o caso desses 2 primeiros ouvidores, né? O Bernardino Pereira Falcão, eu não tive acesso à leitura de bacharel, que é um outro documento muito importante para quem estuda justiça no antigo regime. Todos esses homens se formavam pela Universidade de Coimbra, faziam cânones ou leis civis, né? Quando terminavam o seu período de universidade, eles podiam advogar. Tinham que solicitar à coroa portuguesa o direito de advogar em Lisboa, se eles eram das conquistas, né? Pediam licença para advogar nas regiões que eles viviam. Ou, então, podiam tentar a carreira pública. Aqueles que decidiam pela carreira pública, eles tinham que passar por um concurso, né? Não como a gente tem hoje. Mas era uma pesquisa feita pelo Desembargo do Paço, onde os desembargadores do Paço faziam uma pesquisa muito profunda na vida daquele candidato. E aí, o que conferia a esses homens a aprovação, né? Eles precisavam ser de boa família, não podiam ter antepassados com defeito mecânico ou defeito de raça, que naquela época, quem pode falar disso melhor é o professor Rodrigo, que vai falar depois, mas naquela época ou era descendente de africanos ou principalmente de judeus, né? Naquela época era uma mácula muito grande. Se houvesse até a 5ª geração, se eu não me engano, não sei se era 3ª ou 5ª, agora me fugiu, não podia ter nenhuma mácula com relação a isso, né? Ou defeito de raça ou defeito mecânico.
O defeito mecânico era, por incrível que pareça, né, para a nossa sociedade de hoje, os antepassados não podiam ter trabalhado, né, usado trabalho braçal mesmo. Tinham que viver da terra e da nobreza, né, a moda da nobreza, era muito citado isso. Então, e aí, isso é muito presente no século XVII. As leituras de bacharel do século XVII são muito rigorosas com relação a isso. Já chegando no início do XVIII, e aí a leitura de bacharel do Mateus Nunes é muito legal com relação a isso, porque o Mateus Nunes ele aceita vir para uma região de difícil acesso, Espírito Santo, né? Quase ninguém queria assumir a ouvidoria do Espírito Santo, e, além disso, a leitura de bacharel dele quase que não sai, quase que ele é condenado, porque ele tem defeito mecânico, se eu não me engano, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. E aí, o que salva o Mateus Nunes? Né? É a referência que a leitura de bacharel faz ao hábito que a família dele tinha de exercer cargos camarários. Isso é importantíssimo para a época, e não é tão comum a gente ver nas leituras de bacharel tanta referência. Mas por quê? Porque eles queriam salvar, de alguma forma, o Mateus. Não, ele teve um avô que era sapateiro. Aí é muito engraçado, né, que o avô, apesar de ser sapateiro, está escrito dessa forma, possuía 2 mulas. Então, quer dizer, andar a cavalo, andar de mula, né, era uma referência. Era uma referência, porque nem todos podiam fazer isso. E aí eles registram que, além disso, o avô paterno dele havia exercido cargo camarário. Para a gente ter uma ideia da importância que os cargos locais assumiam nessa sociedade de antigo regime. Era muito importante ter um antepassado ou possuir familiares que tinham condições, né? E aí a gente não está falando da questão financeira, a gente está falando de uma prerrogativa da nobreza, da pequena nobreza, né? Que tinham condições de assumir cargos camarários. E aí o Mateus Nunes é aprovado, a leitura dele dura quase 8 anos. A pesquisa na família, nos antepassados dele dura quase 8 anos. E ele é aprovado, e quando ele é nomeado para o Espírito Santo, ele declara que não tem dinheiro para vir. E aí ele pede uma ajuda de custo à coroa, que era normal. A coroa ajudava, dava uma ajuda de custo para esses homens, mas o dinheiro demorava a sair. Eles só recebiam 1 ano depois que eles já estavam aqui. Mas aí o Mateus Nunes diz que nem para embarcar ele tinha condições de vir. Enfim, a primeira metade do século XVIII é uma referência muito grande para a gente estudar essa necessidade que a coroa tem de cooptar os agentes administrativos para trabalhar nessa complexa administração da América Portuguesa, principalmente após a descoberta aurífera. Então, o Mateus Nunes ele é o ouvidor que vai mediar a rebelião de 1748. De uma forma muito parcial, ele atende muito aos chamados, né, dos donatários, né, dos procuradores dos donatários. E ele, no final, ele é acusado pelas elites locais de falsificar a devassa. E é um processo que demora muito tempo, ele é chamado de volta, ele não termina no seu lugar. E, infelizmente, quando a gente vai pesquisar para querer saber dessa devassa, existe uma carta de Mateus Nunes, da década de 60 do século XVIII, que ele pedindo para voltar a ser nomeado. Porque ele é chamado, e como o Conde de Assumar foi mais esperto, né, que acumulou uma riqueza enorme, mas o Mateus Nunes volta para Portugal sem nada. E ele não é nomeado de novo, por causa das denúncias com relação ao seu envolvimento na rebelião. E aí, na década de 60, ele escreve uma carta ao Conselho Ultramarino pedindo para ser nomeado de novo, tendo em vista que todas as denúncias, inclusive a devassa que foi aberta, se perderam com o incêndio do terremoto de 1755. A gente ficou um tempo,
falando da gente porque eu conversei muito com o professor Márcio sobre isso, e a gente querendo, onde está essa devassa que foi aberta contra Matheus Nunes, tal. E depois eu achei uma carta no Arquivo Histórico Ultramarino dele próprio, dizendo que os documentos se perderam com o incêndio. Então, enfim, a devassa se perdeu, e aí a gente não consegue, eu não consegui achar, não sei se existe, a resposta da coroa dizendo que se ele podia ou não se candidatar novamente. Enfim. E aí ele diz que está numa pobreza muito grande, que teve que morar com a sogra, afastado de Lisboa. Ele detalha muito a pobreza dele, pedindo a nova nomeação. Bernardino Pereira Falcão era o ouvidor à época da compra da capitania, que se efetivou em 1754. E aí, assim, muito rapidamente, né, a segunda metade do século XVIII é uma época de grande crescimento econômico. A partir dessa compra da capitania, a coroa portuguesa, os moradores, né, as elites locais, conseguem ascender muito economicamente, principalmente com o crescimento da cana-de-açúcar e outras questões que são importantes para o crescimento nessa segunda metade do século XVIII. Quem trabalha isso muito bem é a professora Sheila de Castro Faria, lá no A Colônia em Movimento. Tá? É uma obra de referência para se estudar esse período. Há uma complexidade das relações sociais, né, por conta do crescimento urbano, do crescimento da intensificação dos caminhos entre o Rio de Janeiro, entre Campos e o Nordeste, o que a gente hoje conhece por Nordeste. E, principalmente, falando, mais uma vez, desses caminhos locais, regionais, que são importantes para o comércio, para o contrabando aurífero e para as relações, né, mercantis, sociais. E aí eu quero fazer referência a um outro ouvidor do Espírito Santo, que assumiu a ouvidoria de 1792 a 1795. Esteve envolvido na fundação da Santa Casa de Misericórdia de Campos. A Santa Casa de Misericórdia de Campos, ela tem origem na fundação da Irmandade Mãe dos Homens. Vou falar muito rapidamente sobre isso, e só estou tocando nesse assunto porque tem um ouvidor envolvido nessa fundação. E há registros, né, dos esforços enormes que José Pinto Ribeiro fez para assumir o lugar de provedor da Santa Casa. Ainda falando em prerrogativas sociais, né, em status que essas elites locais buscavam, muito mais do que as questões financeiras, o lugar de provedor da Santa Casa era importantíssimo, né, a nível local, regional e imperial também. Né? Esses homens adquiriam grande influência sobre as relações locais, sobre as relações da Câmara, né, porque estavam lidando com somas de doações, etc. e tal. Além disso, a ideia da caridade, né, da filantropia, a gente já está aí no final do 18 para o 19, ela vem conferir também um status social, tá, para esses grupos. Pode passar. Então, quer dizer, eu pensei que eu tinha botado ali, mas eu vou falar rapidamente. Então, esse ouvidor, ele se envolve nas redes locais, né, campistas, inclusive oferecendo suas sobrinhas para casamento com alguns camarários importantes da região. E aí, depois de tantos esforços sociais, digamos assim, ele consegue ser nomeado, porque quem nomeava estava na Câmara, também estava na fundação da Santa Casa. E aí ele fez um jogo político e social, né, dentro dessa ideia de redes, que a gente estuda tanto para esse período, de amarrar, né, a sua família a alguns camarários muito importantes, alguns homens muito importantes da região, que estavam na Câmara, também estavam na Santa Casa. E ele consegue ser nomeado para a segunda provedoria da Santa Casa como provedor. Tá? O que é importante nesse estudo, né? É a gente entender como que
ainda nessa época, mesmo que tenha passado todas essas transformações que a gente estuda para o século XVIII, né, a ideia de filantropia, o crescimento dos grupos burgueses estão envolvidos com as relações de capital, ainda existem características muito simbólicas desse período de antigo regime. Esse ouvidor do Espírito Santo, o Pinto Ribeiro, era de uma família importantíssima do Espírito Santo. E ele foi aprovado com mérito na leitura de bacharel, chega ao Espírito Santo e ainda amarra relações na Paraíba do Sul. A partir daí, ele corre atrás dessa nomeação, amarrando essas questões familiares, sociais e simbólicas. Isso é extremamente importante. Ele também se envolve em denúncias no início do século XIX. Ele sofre um atentado por questões de ofensa. Existem denúncias contra ele que também eu ainda não tive acesso, procurei e não achei. Ele é processado, né, por ofensa, por calúnia e por excessos de poder, mas a gente não sabe se ele o que aconteceu com ele. Eu sei que ele morre no final da década de 10. Não, na primeira década, né, do século XIX, mas eu não sei se ele chegou a ser condenado. Bom, para a gente terminar, só como referência, em 1832, Campos dos Goytacazes retorna à comarca do Rio de Janeiro, após clamores de suas elites. Eu acho que quem vai falar mais profundamente sobre isso é o professor Eugênio, né, que vai apresentar o estudo dele. A questão de retornar à comarca do Rio de Janeiro era uma questão de honra para as elites campistas, né? Porque o Rio de Janeiro era um grande centro urbano no final, ao longo do século XVIII e no século XIX também. Então, essa questão foi muito debatida na Câmara, né? A necessidade de se retornar ao Rio de Janeiro e deixar de ser capitania, deixar de ser termo da comarca do Espírito Santo. E eles conseguem em 1832. Em 1834 é criada a comarca de Campos dos Goytacazes. Uma comarca com 11 distritos. Eu estou começando a estudar isso agora, porque agora eu estou partindo para o século XIX para estudar os processos crimes, para ver como essa administração no século XIX, como se dá essa passagem dos ouvidores para os juízes de paz, né? Isso é da década de 20 para a década de 30 do século XIX. Mas, assim, agora, bem no início, eu só posso dizer que a comarca de Campos é extremamente complexa, porque ela é enorme, né? E esses juízes de paz vêm com a mesma incumbência dos ouvidores, né? Há um processo de discussão muito grande no parlamento para entender como era a função dos ouvidores e como essa criação dos juízes de paz vai acompanhar e o que vai mudar nessas relações, né? Isso tem relação com a ideia dos códigos criminais que vão começar a ser pensados do 18 para o 19. Mas, enfim, né, isso é uma outra pesquisa. Eu queria agradecer a vocês, né, a oportunidade e a companhia aqui. Muito obrigada, gente. Pode sentar para descansar. Cláudia, muito obrigada. Pessoal, perguntas, por favor. Eu vou passar esse microfone aqui. Larissa, você passa, por favor. Cláudia, muito obrigado pela sua palestra. Foi muito elucidativa, porque nem todas as leituras que a gente faz sobre esse período, do 18 e início do 19, remetem a uma clareza de explicação como você fez. Certo? É muito complexo, principalmente a questão da administração pública e a questão judiciária. Muito complexo. E por causa da importância que as pessoas não viam da relação da Bahia nas questões judiciais da nossa região. Somente a partir de 1730, por aí, que começa a ter essa diferenciação. E isso aí que é a grande diferença dos nossos estudos. E essa questão que Campos ter
feito parte da ouvidoria do Espírito Santo, a partir de 32, e depois, a partir dos anos 40, né, que ela se implanta melhor, mas foi por causa desse maior controle da coroa portuguesa em cima, principalmente, do descaminho do ouro de Minas Gerais e das pedras preciosas, né? Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, principalmente pelaquela proibição de fazer penetrações no território a partir do Espírito Santo. Bem, agradeço ao professor Carlos a pergunta. Então, o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro é criado em 1750. Mas todos esses documentos sobre esses conflitos e sobre as proibições ainda estão na Bahia. Então, o Tribunal da Bahia é importantíssimo para isso. Eu comecei as pesquisas procurando no acervo que tem no Arquivo Nacional do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, e não tem nada. Falei, poxa, mas não tem nada. Aí, com o andamento da pesquisa, eu comecei a ver no acervo do Tribunal da Bahia, que também está no Arquivo Nacional, e a gente encontra de tudo lá. Então, era uma região pouco conhecida, né? Era uma região que ninguém dava atenção, digamos assim, né? Quando começam esses conflitos, né? E quando é criado a comarca do Espírito Santo, todas essas questões ficam mais latentes, né? E uma das coisas, eu não sei como, que até hoje, né, a Rafaela está desenvolvendo estudos sobre isso, mas eu não sei como esses estudos sobre os caminhos da região ficaram tanto tempo ali esquecidos. Porque, quando eu comecei a estudar aqui, quando a gente vem começar a perceber a importância que a Paraíba do Sul e que Campos, né, a partir do século XIX, tem para a região, a gente começa a entender como esses caminhos eram importantes. Eu tenho uma orientanda que desenvolveu uma pesquisa de graduação, está no início ainda, sobre o Mão de Luva. E aí a gente vê, em Cantagalo, a gente vê como a coroa desconhecia totalmente a geografia colonial, né? Porque, enquanto esses homens desenvolvem, ele não era só um contrabandista, não era só um ladrão. Ele viveu na região, ele comandou, na falta de outra palavra, uma vila clandestina, digamos assim, e que tinha acesso a todos esses caminhos, né, que a coroa não conhecia. E aí a gente começa a questionar, né, como pensar a legislação colonial imperial, as ordenações filipinas, se essas ordenações, se essa legislação não contempla esses caminhos, porque se a coroa não conhece, ela proíbe, mas não significa que não tem ninguém, né? Então, isso é importante, porque os registros são muito poucos, porque era uma região proibida, era uma região não oficial. Os ouvidores não se arriscavam, simplesmente não tomavam conhecimento. Existem registros de negócios feitos pelo Manuel Henriques, agora eu lembrei, né, o chamado Mão de Luva. Existem registros de relações que o Manuel Henriques tinha com o governador de Minas, Luiz da Cunha Menezes. Aí a gente começa a perceber, meu Deus, são relações clandestinas, né, com relação à legislação imperial, mas que eram cotidianas e importantes para a manutenção da região. Manutenção que a gente fala de grupos mesmo que viviam disso, né? O Luiz da Cunha Menezes, ele não chega a ser arrolado, né, no processo do Manuel Henriques, mas as relações estão ali. Então, são relações que se dão, que acontecem nesses caminhos, que a coroa não toma conhecimento. Por quê? Porque ela quer proibir. Não, ela proíbe, a meu ver, né, porque ela não conhece. Sobre isso também existe um trabalho muito bom da professora Adriana Romero, Paulistas e Emboabas no Coração das Minas. E ela fala muito dessas relações consideradas clandestinas e ilegais, né? Mas também existe trabalhos que hoje pensam, eram relações ilegais no ponto de vista da coroa, mas eram relações cotidianas, importantes e necessárias para que esse comércio regional acontecesse, né? E aí, indo um pouco mais além,
aí são reflexões minhas, né, que ainda estão no início, tomando a ideia de região, o conceito de região que está sendo discutido hoje pelos historiadores regionais, a gente começa a pensar que a região de Campos é uma região muito maior, pelo menos para o século XVIII para o XIX, pelo que eu estou percebendo, estudando essa questão dos distritos e tal, é uma região muito maior do que geograficamente se pensa. São relações, é uma região que tem relações muito próprias e que ficou muito esquecida pelos historiadores por causa da dimensão que o Rio de Janeiro toma. O Rio de Janeiro, enquanto comarca, enquanto província, estou falando já do século XIX, mas a gente pode também falar do segunda metade do século XVIII. É uma região muito pouco estudada, porque a gente está sempre pensando Campos em relação com o Rio de Janeiro, e numa relação de inferioridade administrativa. Né? Mas o que a gente vem percebendo, né, a gente que está pesquisando, é que é uma região que tem uma vida própria, com esses caminhos clandestinos, do ponto de vista da coroa, são caminhos essenciais, com as dinâmicas de comércio local, regional. Esse ouvidor que vira provedor da Santa Casa, ele tem negócios que vão de Campos, do Espírito Santo para a Bahia, sem passar pelo Rio de Janeiro. Existem registros de que ele estava envolvido nas denúncias, claro, sempre as denúncias, né, com o comércio clandestino do Espírito Santo, de Campos do Espírito Santo para a Bahia. Isso é um tema riquíssimo. A gente tem que sair procurando para ver como que esse ouvidor conseguiu se envolver tanto nisso e sem virar para o Rio de Janeiro. Claro que Campos também abastecia o Rio de Janeiro. Então, são fluxos, né? São dinâmicas locais, são fluxos regionais que precisam ser estudados, considerando essa grande região que tem Campos como um centro, né, econômico, político, social. Isso é muito visível para a gente que começa a ver isso. Não sei se eu respondi, mas é um assunto assim que eu acho que vai render ainda muita pesquisa. Por isso a importância do arquivo, a importância desses documentos para a gente começar a perceber, porque às vezes não tem no Rio de Janeiro, mas está aqui e a gente precisa ter a dimensão da importância dessa região, entendeu? Mais perguntas? Sebastião, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite. Bom dia, doutora Cláudia. É um prazer muito grande estar aqui. Parabéns pela aula. Sou lá do Museu Barbosa Guerra. Eu queria saber quais são os 11 distritos, né, da comarca de Campos de 1834. Eu também estava querendo que você me explicasse melhor o processo judicial, né, da compra da capitania, que foi Sebastião Rangel, né, que foi o primeiro advogado de Campos que foi até as cortes portuguesas defender a causa dos campistas. E aonde que está esse processo atualmente? Se a gente tem acesso a ele, como é que é? E como é que se deve como é que foi esse trâmite desse processo, exclusivamente, que defendeu Bento Pereira e os campistas? Assim, tá bom? Tá. Muito obrigado. Tá bom. Os distritos, assim, eu ainda não tenho todos, né? Na verdade, eu, em conversa com o professor Eugênio, ele achou, acho que tem no arquivo, né, um mapa dos distritos. Eu ainda vou olhar isso, ainda não tive acesso. Eu sei que é a comarca que tem mais distritos de toda a província do Rio de Janeiro, né? Então, isso é muito complexo, eu estou iniciando ainda essa pesquisa. Com relação à compra da capitania, ela já era pensada e esquematizada desde a década de 30. Mas a coroa portuguesa sempre teve muita relutância por causa da importância dos Aseca na corte. Com a rebelião de 1748 e com a administração muito estabanada, digamos assim, do Mateus Nunes, essa compra se acelerou. O processo está todo nos anais da Biblioteca Nacional.
está online, né? Existem, as cartas todas estão lá, e são cartas trocadas entre o procurador, entre a relação da Bahia e entre o Conselho Ultramarino. O parecer final do Conselho Ultramarino também está disponível nos anais da Biblioteca Nacional. E é quando ali, eu me esqueci agora o nome do conselheiro, é uma carta de, acho que tem umas 20 páginas, né? 20 páginas escritas, né? Ela está menor nos anais. E ali ele explica todas as dificuldades, né? Existe um tom muito relacionado com a rebelião, com os últimos, vamos dizer assim, as últimas 2 décadas, né? Anteriores à compra. E ele se baseia muito nos clamores das elites locais, né? Isso também tem a ver com a questão econômica, né, com a questão dos impostos da terra, e com uma perda de poder da Casa dos Aseca na corte, porque aí a gente já está no início da monarquia de Dom José, e o Pombal já está assumindo a frente dessas discussões, né? Pombal assume efetivamente em 1756, após o terremoto. Mas, em 1754, no iniciozinho da monarquia de Dom José, ele já é um secretário, a gente chama de ministro, mas, na verdade, o cargo era secretário, e aí ele já começa a promover esse alijamento, digamos assim, da nobreza das estruturas do poder. Então, quando se efetiva a compra da capitania, ali naquela carta, né, nos diversos documentos relativos à compra, a gente vê inserido um monte de coisas ali, né? A questão da perda de lugar da nobreza, a importância que as elites locais, comandada aí pela família Manhães Barreto, mas existiam outros, né, adquirem no contexto regional, principalmente com a rebelião de 1748. E a minha visão, eu acrescento que é também pela ação estabanada do Matheus Nunes, né? Ele tenta afastar as elites locais numa época em que essas elites estão crescendo economicamente. Então, eu acho que isso tem uma relação muito, muito forte com essas questões. Agora está tudo online lá nos anais. A gente joga o nome, né, os termos, e aparece quase todo o processo está lá. Tá bom? Pessoal, vamos encerrar por aqui, para que a gente possa ficar dentro do horário. O professor Rodrigo já está aí, ele começa às 3h, são 2:50, então vamos retornar às 3h, tá bem? Mais uma vez, muito obrigada, professora Cláudia. Uma salva de palmas para ela. Obrigada, gente.